Ai, comecei rindo porque eu tava pensando em alguma frase de abertura. Eu ia soltar um salve, salve comunidade, daí do nada veio na minha cabeça um alô comunidade, mas aí achei que ia ser muito, muito sambista. Vou guardar esse para fevereiro. Enfim, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um vídeo da comunidade Temo Mori. A ideia aqui é a gente fazer uma leitura guiada, um acompanhamento do artigo, que é o artigo em questão que a gente está estudando, que é o Miopia em Marketing, do Theodore Levy, de 1960. Então é esse artigo que a gente está estudando. Eu vou dar continuidade aqui. Na aula passada a gente terminou com uma frase falando que, como é que era? Deixa eu retomar aqui a frase. Para poderem sobreviverem, elas próprias terão que tramar a obsolescência daquilo que agora é o seu ganha-pão. Então foi com essa frase que eu terminei a aula anterior. E na aula de hoje, eu vou completar, né? Ele dá outro exemplo, né? Nesse item que a gente estava. Deixa eu voltar aqui. Nesse item que a gente estava lendo, que era a questão de erro de análise, né? Está falando sobre erro de análise, eu falei sobre lavagem a seco, energia elétrica, e aí ele termina esse tópico do artigo falando sobre as mercearias, né? Eu vou só citar, só para a gente, né, concluir aí, porque acho que tem alguns insights interessantes. Então ele traz aqui, né, as mercearias, de novo, né, com a questão de um erro de análise, a dificuldade do gestor de enxergar o que pode estar acontecendo, né? Ele fala, né, que o armazém da esquina, né, como era conhecido em 1900, né, em 60, né, aquele armazém, o empório, o supermercado tomou lugar com poderosa eficiência, né? O diretor das grandes cadeias declarou em certa ocasião que achava, abre aspas, difícil acreditar que as pessoas percorram quilômetros em seus automóveis para comprar gêneros alimentícios, sacrificando o serviço pessoal que as cadeias aperfeiçoaram e aos quais a senhora consumidora estava acostumada. Então aqui a gente já vê a clássica miopia, né? A pessoa que tem o produto, ela tem a mercearia, ela entende o diferencial da mercearia, que é justamente essa questão de o serviço pessoal, o aperfeiçoamento desse serviço pessoal e essa proximidade, e ele entende que nada vai substituir esse atendimento pessoal. E quando surge o supermercado, para ele é loucura imaginar que alguém vai dirigir e vai entrar num ambiente muito maior que tem que fazer um autosserviço, que é ele mesmo escolher. Então, fica claro aqui que não pensou na necessidade do perfil de público. Né? Tem pessoa que não gosta de conversar, tem pessoa que que quer mais agilidade, tem cliente que quer mais, que busca assim, preço, que vai dirigir mais para buscar mais opções, e que esse atendimento tão personalizado neste momento não necessariamente faz sentido. Então, né, mais um ponto aí que mostra essa questão, a miopia aqui. E aí eles né, comentam, esse diretor, disseram então que o apelo, deixa eu trazer para cá, que o apelo mesquinho dos supermercados ao comprador interessado no preço limitava a expansão do seu mercado. Ou seja, brigar só por preço vai limitar a expansão do mercado. Então, é engraçado tentar pensar com a cabeça de alguém de 1950, mas ele tinha a percepção de que só o preço não ia ser um fator significativo para ganhar mercado. Né? Então, assim, hoje a gente vê muito claro, né, é muito claro que sim, né, o preço ele é um fator que, que permeia ali, que ajuda você a ganhar mercado, mas na época eles tinham dificuldade de enxergar isso. Não conseguia ter essa percepção, não conseguia ter essa visão. E aí a gente pensando
trazendo para os dias de hoje, né? O que talvez hoje seja um absurdo para você, que acontece, que possa acontecer no seu mercado, que possa vir a te substituir, né? De novo, com aquele intuito de tramar a obsolescência daquilo que é o teu ganha-pão. Então, antes de ter celular e iFood, já existia pessoas que não gostavam, celular, internet, já existiam pessoas que não gostavam de ligar para pedir uma pizza, né? Eu lembro quando eu era criança que era uma das discussões quem ia ligar, se era eu ou a minha irmã, porque a gente não gostava de falar no telefone. E aí, quando surge o iFood, resolve toda essa questão. Talvez, né, a telefonia podia imaginar que onde já se viu alguém preferir fazer o pedido via um aparelho do que perder esse atendimento pessoal que a telefonia entregava naquele momento. Beleza? Que era um atendimento até mais, né, era mais difícil, você tinha que falar o nome. A casa, eu morava na rua Belarmino Indalécio de Souza. Era bem difícil o atendente entender esse nome, era bem complicado. Enfim, eu lembro disso, mas, né, nostalgias à parte. Vamos voltar aqui para o artigo. E aí ele fala, né, que as empresas, com a coragem de suas convicções, mantiveram resolutamente a filosofia da mercearia da esquina. Ficaram com seu orgulho, mas perderam a camisa. Então, esse trecho eu acho legal, porque é isso aqui, ó. A coragem da sua convicção. Sabe, a gente, quando a gente cria uma empresa, quando a gente cria um produto, quando a gente tem uma ideia, a gente se apega muito na nossa ideia e a gente fica muito convicto das coisas. E um dos erros que o Theodore Levy levanta em 1960, da derrocada de muitas empresas, é exatamente essa coragem de ficar na sua convicção. Esse ego de falar, cara, ninguém vai me substituir. Esse ego de falar que o meu produto é melhor. Esse ego de falar, esse anseio de se manter no orgulho, né? Então ele fala, ficaram com seu orgulho, mas perderam a camisa. Então, essa parte do artigo ele traz alguns estudos de caso bastante interessantes. E agora eu vou mudar o tópico, vou seguir, e ele fala sobre um ciclo auto-ilusório. Deixa eu trazer aqui, ó. Eu adorei aqui, porque isso aqui acho que a gente vai se identificar muito, né? Ciclo auto-ilusório. A memória é curta, né? A gente pode aprender com os erros dos outros, a gente pode aprender que a coragem das convicções mantém a gente como uma mercearia de esquina que foi engolida, mas, né, a memória é curta, basta a gente criar um produto novo, basta a gente criar uma empresa nova, basta a gente ter uma nova oportunidade, que a gente passa a entrar nesse ciclo de autoilusão novamente. E aí ele traz aqui que ele acredita que, na verdade, não exista o que se chama de setor de rápida expansão. E aqui, para a gente que né, acompanha setores de tecnologia, a gente pode entender bem, fazer um paralelo bem legal quanto a isso. Há apenas companhias organizadas e dirigidas de forma a aproveitar as oportunidades de expansão. E isso aqui é uma mudança de pensamento maravilhosa, assim, porque você deixa de tirar, você deixa de colocar suas fichas, a tua capacidade de expansão em você e coloca em você um olhar bem direcionado a aproveitar oportunidades de mercado. Então, o seu diferencial não é que você é uma empresa de expansão e você está crescendo. Você só está com um olhar corretamente direcionado a aproveitar as oportunidades de mercado que faz com que você se expanda. Então, é uma mudança mesmo de visão. É uma mudança mesmo do ponto focal para onde você tem que olhar. Porque se você ficar olhando só para dentro, se você ficar olhando só como você é um modelo de expansão, você vai entender que você precisa aprimorar aquele seu modelo.
E quando você entende que você é um modelo que está aproveitando oportunidades, você cria um pensamento de aproveitar oportunidades e não necessariamente de só aprimorar o teu produto, que é o que está efetivamente trazendo expansão para você. Este teu produto, este seu serviço só traz expansão para você porque este teu produto e este teu serviço está condizente com uma oportunidade de mercado. Esta oportunidade de mercado pode deixar de existir, pode mudar, pode vir outras. Então aí a gente tem que parar de se apegar, né, no nosso produto, no nosso orgulho, nas nossas convicções. E entender que sempre, desde 1960, antes de 1960, já existe estudo mostrando que as oportunidades de negócio elas sempre acontecem, elas sempre mudam, e quem não enxerga essas oportunidades é efetivamente quem acaba perdendo mercado, quem acaba ficando para trás. Então eu acho esse trecho muito legal, que é apenas companhias organizadas e dirigidas de forma a aproveitar as oportunidades de expansão. A gente tem que direcionar as nossas empresas ou a empresa que a gente está trabalhando a uma forma de aproveitar as oportunidades de expansão. O que seria uma oportunidade de expansão hoje na sua empresa? Automação de alguns processos, beleza, pode ser. Mudança de mercado, abertura de outros mercados, mas você concorda que muda o foco de onde você coloca o seu esforço? Você colocar o seu esforço de pensar que a minha empresa é uma empresa de rápida expansão, eu vou focar em melhorar a minha empresa, em melhorar os meus processos ou em melhorar o meu produto. Sendo que pode surgir um outro produto, tipo que ele dá o exemplo da lavagem a seco, sendo que ele dá o exemplo da... Se a mercearia entende que é a mercearia o produto de rápida expansão, ela entende que é essa lida pessoal a maior oferta de valor, e ele vai tentar melhorar essa lida pessoal. Só que daí vem o supermercado que corta, que entrega uma outra oferta de valor que não tem nada a ver com a oferta de valor que você entrega, que é um autosserviço, o atendimento personalizado versus um autosserviço que não tem esse atendimento. E se você fica focando em melhorar o seu atendimento, você nunca vai enxergar o autosserviço como uma oportunidade. É por isso que aconteceu o que aconteceu. Então, não necessariamente você precisa melhorar a sua oferta de valor, mas necessariamente você precisa enxergar oportunidades de mercado. Maluco e lindo, né? Quase que poético isso. E aí eu vou voltar aqui para o artigo, ainda nesse ciclo autoilusório, ele traz aqui, ó, a história de todos os negócios de rápida expansão, mortos ou moribundos, revela um ciclo autoilusório de grande ascensão e queda despercebida. Queda despercebida. Há 4 condições que, em geral, provocam esse ciclo. E aí, os 4 pontos a gente vai discutindo aqui. A crença de que o desenvolvimento é assegurado por uma população em crescimento e mais opulenta. Opulenta é mais abastada, né? Acho que seria essa a definição. Você crê que só o fato de você vender para mais pessoas é suficiente para você manter o seu desenvolvimento. Ou vender, assim, buscar sempre novos clientes. Aí você fica nessa corrida de sempre buscar novos clientes, e entender que o seu desenvolvimento depende única e exclusivamente disso. Que você precisa abrir novos mercados, mas aí você está sempre com o mesmo produto buscando novas pessoas e não enxergando pessoas para modificar o seu produto e atender essas necessidades. Percebe a diferença? É muito uma diferença de pensamento. É muito a diferença de uma configuração mental, para não usar uma palavra de coach aqui, que é o mindset. É uma forma de enxergar, é maravilhoso isso, é maravilhoso. Enfim, vamos voltar. A crença
de que não há substituto que possa concorrer com o seu principal produto. Isso também aqui é um clássico, né? É maravilhoso. Você acha que ninguém nunca vai conseguir fazer um produto tão bom quanto o seu, uma vez, sendo que muitas vezes o seu produto substituiu algum outro produto. Mas o caso da mercearia, eu quis dividir porque eu acho que ele fica bastante emblemático. Porque a grande vantagem da mercearia era o atendimento personalizado. E aí ela é substituída não por um atendimento personalizado melhor, mas por um atendimento sem pessoas, por um autoatendimento. Então, se a gente fica focado no nosso produto, se a gente fica focado só no nosso serviço, a gente perde as oportunidades de mercado. Então, essa crença de que não vai ter um substituto, cara, é um orgulho sem fim e algo horrível de se cometer, porque é muito claro que pode vir um outro produto nada a ver, uma outra tecnologia nada a ver, e sim substituir você, independente do ramo que você está. Aí depois ele fala de fé exagerada na produção em massa e nas vantagens na queda rápida dos custos unitários à medida que aumenta a produção. Então, assim, já que meu produto ele vende bastante, eu vou melhorar os meus processos de produção, vou conseguir tornar esses meus processos de produção mais eficiente e ele vai ser mais barato. Ele sendo mais barato, mais pessoas vai ter acesso. Beleza. Faz sentido essa lógica. Realmente, essa lógica ela funciona. Muitas das novas tecnologias elas chegam num preço inacessível para muita gente. Conforme vai passando o tempo, vai vindo novas tecnologias, aquela tecnologia inacessível passa a ser acessível e vai atendendo, sim. Mas se vem uma outra tecnologia, nada a ver, de uma outra necessidade, um outro segmento que traz aquela tecnologia em desuso, não adianta o quão barato for, não interessa o quão barato for o teu produto, vai cair em desuso. Não interessa, se você conseguir fazer hoje um aluguel de DVD por 2 centavos, ninguém vai alugar um DVD por 2 centavos, porque todo mundo tem a Netflix. Então, pensar em como melhorar a sua logística nas entregas de filme, de DVD, na devolução, fazer delivery, melhorar este processo não impede, não garante que você vai ter vantagem competitiva. Então, melhorar os seus processos internos e melhorar o seu produto não te assegura vantagem competitiva para sempre. Pode assegurar num curto, médio prazo, mas no longo prazo você fica aí à mercê das oportunidades de mercado. E aí o quarto é a preocupação com o produto que se presta à experimentação científica cuidadosamente controlada ao aperfeiçoamento e à redução de custos de fabricação. De novo, né? Aqui é basicamente melhoria de produto. Tudo que ele fala aqui, você vê que eu estou bem aqui com a canetinha, né? Tudo que ele fala aqui é preocupação com o produto. Então a gente vê essas aulas, esses estudos que eu estou fazendo, vocês vão ver que vai bater muito nisso, nessa questão do foco no produto e não foco no cliente. Eu vou repetir isso muito, porque tem que entrar na nossa cabeça isso. A forma de enxergar a oportunidade de mercado tem que entrar. Então, não adianta você só trabalhar em aprimorar o seu produto. É importante para o diferencial competitivo, é importante, tem inúmeras vantagens, mas não adianta só isso. Só isso não garante a sua sobrevivência. Então, eu acho que... Quanto tempo de vídeo? Tá dando 20 minutos. Esses vídeos eu tô tentando fazer eles mais curtos, né? Porque eu acho que eles são bem porrada, assim, para você ruminar aí todas as ideias, para você absorver tudo. Acho que é uma questão bastante conceitual, né? São questões bastante conceituais e quase que filosóficas, mas são questões bastante aplicáveis, né? Então, quero estender ao máximo esse conteúdo
conversar com você bastante tempo a respeito desse conteúdo, porque eu entendo que toda vez que você termina de assistir uma aula, você sai com uma vontade de aplicar aquele conhecimento, ou pelo menos uma forma de pensar diferente. Esse é o objetivo dessa comunidade. Trazer para você uma forma de pensar diferente a respeito da tua empresa ou do segmento que você trabalha, da empresa que você atua. Então, eu acho que às vezes eu tenho alguns insights durante a gravação que nem eu mesmo espero ter, e aí eu quero dar uma segurada um pouco para coisa ir fazendo, não doses homeopáticas, sabe? Mas para coisa ir tendo ser mais suave a mudança, mas ser também mais gradual. O impacto de porrada, ele funciona para a gente mudar, né, a nossa percepção, né? A gente vê assim um tombo que a gente toma, ajuda a gente a mudar a nossa forma de enxergar. Uma batida né, quando a gente bate com a cara na porta ou numa parede, em algum obstáculo, ajuda a gente a prestar atenção. É muito dolorido e ajuda a gente a prestar atenção. O que eu estou querendo trazer aqui com esse artigo, principalmente, que é o que aconteceu comigo, é uma mudança de forma de enxergar mesmo o marketing. É uma mudança de outros pontos que a gente tem que trazer na pauta que não são colocados numa pauta de discussão de marketing, que não são colocados em uma conversa de uma agência com o cliente, em uma conversa, uma análise do próprio negócio. Então, o que eu estou querendo trazer com esse artigo, e eu acho que eu tô querendo, a minha ideia de diluir é justamente essa, é que você vá percebendo a necessidade de direcionar o teu olhar para o lugar mais abastado, com mais oportunidades, mais opulento. Entendeu? Então, acho que é esse o ponto. Deixa eu ver, trazer mais. Deixa eu terminar. Vou terminar esse tópico e daí a próxima aula eu falo do mito da população. Vamos lá para o artigo de novo. Então, assim, ele fala que a examinar o detalhe cada uma dessas condições, como ilustrado nos 3 setores, petróleo, automóveis e eletrônica, que ele fala atrás, se a obsolescência é capaz de paralisar até essas indústrias, então pode ocorrer com qualquer outra. Então, assim, ó, ele fala que petróleo, automóvel e eletrônica foi vítima desses 4 itens aqui desse ciclo autoilusório. Então, se a obsolescência é capaz de paralisar até essas indústrias, ela pode ocorrer com qualquer outra. E fica claro, né, para gente que sim, pode ocorrer com qualquer outra. Fica claro para gente que se a gente manter, né, essa nossa visão de melhoria de produto para crescimento, de vender para mais pessoas, ao invés de tentar entender o que os nossos clientes querem, tentar entender para onde eles estão, o que é de fato importante para eles, tentar entender o que é um diferencial para eles e tentar entender o que efetivamente é a oferta de valor e tentar entender outras nuances além do que a gente oferece. Isso é ter uma visão voltada para as oportunidades de mercado. Né? Estudar outros mercados, sair da sua bolha, entender de outros mercados, nada a ver. Então, muito fala-se de networking, né, que é importante. Networking não necessariamente você tem que fazer com quem você acha que você pode fechar negócio. Né? Conversa com quem você quer fechar negócio é prospecção. Networking é trabalhar a tua rede, é diferente. E você conversar com pessoas de mercado muito distintos do seu traz essa possibilidade de furar a bolha. Então, uma coisa que é legal da comunidade é justamente a gente enxergar realidades de outros mercados bem distintos do que a gente atua. Por isso que eu quero, né, dentro da comunidade, ser a mais heterogênea possível, porque isso traz um ganho de vivência muito legal. Então, enfim, né, sempre quando eu falo aqui, gravo os vídeos, vocês sabem que eu fico bastante empolgado com o rumo que a coisa está tomando.
Mas é isso, eu não vou me estender, porque eu queria fazer esses vídeos de 20 minutos, nunca consigo. Mas enfim, gente, né, liçãozinha aí para esse vídeo aqui. Olha mais as oportunidades de mercado. Tá? Pensa como você está atuando hoje. Hoje, você se preocupa mais em melhorar o teu produto e o teu serviço ou a enxergar a oportunidade de mercado? Não estou falando para você parar de se preocupar com o seu produto hoje. Estou falando para você começar a criar um hábito de buscar oportunidades de mercado. E essas oportunidades vêm através de conversa com seus clientes, conversa com seus fornecedores, conversa com diferentes mercados e tentando entender de pessoas, entender de necessidades. Beleza? Então, finalizando mais esta aula, espero que tenha sido proveitosa para vocês, assim como foi para mim. E até a próxima. A gente vai falar sobre o mito da população.